Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatar, estimando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a instrução do Espírito Santo Agostinho, intitulada O Mal e o Remédio, que constitui o item 31 do capítulo 5 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse intitulado Bem-aventurados os aflitos. Dada a sua elevada intelectualidade, Santo Agostinho recorre, na condição de doutor da Igreja, a uma estratégia pedagógica que nos remete a um receituário prático e objetivo que devemos usar diuturnamente no tratamento de nossos males morais, ainda responsáveis por nossa demora no campo das imperfeições do espírito. Agostinho usa a técnica da maêutica socrática, normalmente no campo da filosofia descrita como a arte de conduzir alguém a produzir o próprio conhecimento por meio de perguntas. Por ser socrática, claro que ela é objeto da construção do grande filósofo grego que foi Sócrates. Foi Sócrates quem utilizou pela primeira vez a estratégia da maêutica. Podemos dizer que ela consiste num jogo dialético de perguntas e respostas. Perguntas essas que, depois de respondidas, vão gerando novas perguntas e novas respostas, e novas perguntas e novas respostas. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, a maêutica tem como significado dar à luz, em que o filósofo, fazendo as perguntas, ele obriga o interlocutor a chegar a uma conclusão segura com as suas respostas, inclusive na formulação de conceitos sobre aquilo que está sendo objeto das perguntas e das respostas. A palavra maêutica, o termo maêutica, pode ser traduzido como obstetrícia, ou seja, a arte de realizar partos. Daí o significado de maêutica ser dar à luz. Agora, isso, no entanto, não basta para definir a maêutica socrática. Não é simplesmente por isso. Há um outro elemento de natureza histórica muito singular no porquê Sócrates utilizou a maêutica. A mãe de Sócrates era parteira. Olha que interessante. Ou seja, ajudava que as mulheres dessem à luz. Assim como sua mãe, Sócrates dizia também realizar partos. Mas não partos de bebês, mas sim partos de ideais. Partos de
ideias. Sócrates acreditava que ele mesmo não detinha todo o conhecimento filosófico. Daí a sua frase, né? Tudo que sei é que nada sei. Mas ele teria uma habilidade de retirar esse conhecimento das outras pessoas usando a técnica da maiêutica, perguntas e respostas. No caso desta instrução de Santo Agostinho, 9 são as perguntas que Agostinho faz, cujo objetivo terminal é de provocar em cada um de nós a tomada de consciência de que as circunstâncias da vida que nos atingem como um mal são, em realidade, remédios, ainda que amargos, que a vida nos oferece para o nosso próprio progresso. Daí o título ser O Mal e o Remédio. Algumas vezes já vi pessoas dizendo que, na realidade, o título é O Mal é o Remédio. Não, o mal e o remédio. Ou seja, para cada mal, qual é o antídoto? Qual é a medicação que nós devemos utilizar para os males morais? Da mesma forma que para os males físicos, nós temos medicações específicas. Então, vamos refletir sobre estas questões que estão lá na instrução de Santo Agostinho, né, que é o item 31 do capítulo 5. O texto começa com Agostinho perguntando: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Em seguida ele faz nova pergunta: já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele, Jesus, que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então, para começar, Santo Agostinho faz 3 perguntas bombásticas e que vão nos obrigar a um profundo raciocínio, uma análise aprofundada do que nós pensamos sobre isso. A Terra é um lugar, um paraíso de delícias? Não. É um planeta de provas e expiações. Nós ainda não estamos no mundo feliz, no mundo ditoso. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E se aqui estamos, é porque precisamos estar. Faz parte do nosso processo evolutivo. Em seguida, Agostinho recorre ao aspecto histórico, perguntando se os profetas já não haviam dito isso. Que nós, todos estagiários do planeta Terra, deveríamos passar por dificuldades acerbas. E ele faz uma outra pergunta também de natureza recordatória, lembrando uma fala de Jesus, em que haverá prantos e ranger de dentes para todos aqueles que nascem nesse vale de dores. Todos aqueles que não conseguem entender a razão da existência, o porquê cada espírito precisa reencarnar. Que não sabe enfrentar as dificuldades da vida com coragem, com resignação, com discernimento. Em seguida, Agostinho diz: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Aí aqui Agostinho está dando uma aula de resignação, de coragem. A estratégia existencial é dura? É. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem dor e sofrimento? Tem. Mas, por maiores que sejam, precisamos estar sempre agradecendo a Deus.
pela oportunidade. Porque cada dificuldade da vida da gente é uma prova daquilo que nós já aprendemos. Nessa ou em encarnações anteriores, sempre que o patrimônio de informações fica no espírito. Santo Agostinho faz um perfeito diagnóstico da situação humana, da nossa situação humana. E aí ele dá não apenas um aconselhamento, como assinala uma esperança. Um aconselhamento quando ele diz que a gente precisa enfrentar as dores com galhardia, com coragem, com resignação. E nos dá uma esperança quando ele diz que Deus está nos experimentando. A esse propósito, eu encontrei no capítulo 43 da obra Busca e Acharás, da Lavra Mediúnica do Espírito André Luiz e do médium Francisco Cândido Xavier, algo interessante. O título desse capítulo 43 é Remédio de Base. O que é que André Luiz diz? E aí você vai vendo o quanto do que ele vai relatar você já experimentou. É possível haja você caído em profundo desânimo por estar sofrendo. Que tipo de sofrimento? A falta de alguém, a incompreensão de amigos, o frio da solidão, o conflito de ideias, as acusações indébitas, os desajustes no trabalho, as dívidas agravadas, os prejuízos em negócios, as doenças no próprio corpo, as moléstias em família, os complexos de culpa, as reprovações e críticas, as sensações de abandono, as lutas e desafetos, as deserções de entes caros, eu diria queridos, as obsessões ocultas. Será que nós nunca experimentamos isso? Será que nós não estamos experimentando isso? Aí o André Luiz diz, seja qual for, porém, a sua prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no alto e retome a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará solução. Muito tempo depois da instrução de Santo Agostinho, foi lá no século XIX, esse livro Busca e Acharás é do século XX, André Luiz está retomando algo que Santo Agostinho já havia dito. Volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, o André Luiz. Ponha os olhos no alto, retome a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará solução. Então aqui ele tem um diagnóstico, seja qual for a sua prova, tem um aconselhamento, erga a própria cabeça, tem uma medicação precisa, retome a tarefa em que deva servir, e tem a esperança, que é ao mesmo tempo também uma condição essencial, confiando em Deus. E a esperança é que em Deus todo problema tem solução. Voltemos ao texto agostiniano. Prossegue Agostinho. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor,
senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Mais uma pergunta. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Santo Agostinho está provocando a nossa consciência, fazendo com que a gente reveja, porque durante as dificuldades nós nos queixamos a Deus e nos queixamos de Deus, nos achamos abandonados. E Agostinho faz uma colocação muito interessante. Só lembramos de Deus quando Ele nos cumula com as coisas boas, com as vitórias, com a felicidade. O poder de Deus, do vosso Senhor, como ele diz, quando cura as chagas do corpo e dá beatitude e ventura aos nossos dias, ou seja, o mal e o remédio que nos alcançam tem a mão de Deus nisso. Então existem dois pontos importantes que eu gostaria de destacar neste texto. O primeiro deles é a nossa distração diante das manifestações do alto em nossa vida. Nós somos muito distraídos. Nós não conseguimos prestar atenção nos inúmeros sinais que Deus nos dá. Diariamente, Deus nos cumula de muitas coisas boas, de muitas sinalizações alertando-nos para o estado de erro em que muitas vezes nós nos encontramos. Segundo ponto que eu considero importante é a questão da ingratidão da nossa parte para com as benesses divinas. No Evangelho de João está lá, em tudo dai graças ao Senhor. Nós fazemos isso. Em tudo, não há regime de exceção. Num copo d'água que você beba, obrigado, Senhor. Obrigado porque você acaba de dessedentar-se, ou seja, matar sua sede, de sorver um líquido. Muitos talvez não tenham, nesse momento, essa oportunidade, essa condição, inclusive. Nós temos que agradecer a Deus, a começar pelo dom da vida. Todas as vezes que despertamos, que abrimos os olhos, que tomamos consciência de ainda fazermos parte do mundo dos vivos, ainda existirmos, é preciso dizer obrigado, Senhor. Que lembre-se, enquanto eu dormia, você dormia, nós dormíamos, muitos irmãos nossos voltaram ao plano espiritual. Talvez a grande maioria sem ter se dado conta do cumprimento da sua missão reencarnatória. Nós precisamos agradecer pela inteireza do nosso corpo físico, do nosso corpo mental. Você pode dizer, mas eu estou doente. Agradeça. Agradeça. Mas eu estou com a vista muito ruim, estou precisando usar óculos. Estou enxergando pouco. Lembre-se dos que não enxergam nada, porque estão cegos. Eu estou ouvindo pouco. Lembre-se dos que não ouvem nada, porque estão surdos. Mas eu estou muito rouco, já faz uns 2 meses que eu estou rouco. Lembre-se dos que sofrem de afasia e não podem falar nada. Leia o poema da gratidão do espírito Amélia Rodrigues,
trazido a nós pela pena mediúnica de Divaldo Pereira Franco e que Divaldo tantas vezes, de forma magistral, declama no encerramento de muitas palestras. Precisamos agradecer pelas nossas faculdades, pelas plenas faculdades físicas, mentais, psíquicas. Precisamos agradecer pela família, pelo lar que nós temos. Pelo lar não apenas físico, uma casa física que nos abriga, que nos protege, como pelo lar do ponto de vista de estrutura psíquica, moral, espiritual. Agradecer pelos amigos, agradecer pelo emprego. Ah, mas eu ganho pouco, mas tenho um emprego, e os que não têm nada? Ah, mas eu tenho poucos amigos. Faça mais. Conquiste mais pessoas. Segue Santo Agostinho dizendo: imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Muito antes do aparecimento do Espiritismo, muito antes da manifestação de André Luiz na obra Busca e Acharás, o profeta Jó, que experimentou um dos maiores tsunamis na vida pessoal, já era capaz de dizer: obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Jó, que à sua época foi o homem mais rico e próspero da sua região. Próspero, muito próspero nos seus negócios. Um homem extremamente amado pela família, com uma larga carteira de amigos. De repente, perde tudo. Os bens, a família, os amigos, a saúde. Fica reduzido a nada. Como ele mesmo diz quando fala com o Senhor: me reduzistes à mais absoluta miséria. Além de ser absoluta, é a mais. E aí cabe uma pergunta: quem neste mundo de Deus está isento de dor ou de uma provação? Ninguém. Todos temos as nossas dores e provações. A vida exige de cada um de nós a cota de devotamento e empenho, a cota de dor e sacrifício. Seja crente, seja piedoso, seja mau ou seja ingrato, não importa a categoria evolutiva de cada um. Todos vamos experimentar essas dificuldades, essa dor, esse sofrimento, esse ranger de dentes, porque faz parte do processo de evolução. E em cada situação aflitiva dessa, por isso que essa instrução está no capítulo Bem-aventurados os aflitos, em cada instrução dessa a gente constrói a própria trilha de evolução. Daí porque o exemplo de Jó deve nos servir de lição. Quando Jó toma consciência da tragédia que tomba sobre a sua cabeça, a perda dos bens das pessoas queridas, há um relato na Bíblia, capítulo 1, versículo 20,
que ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça, lança-se à terra e adora a Deus, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Quando ele está literalmente abandonado e sem nada, ele faz isso. Portanto, se alguma tragédia nos atingir ou cairmos em alguma prova difícil, prova que demande paciência, resignação, é necessário termos a serenidade importante no momento, para bem compreender esse momento. E retirando dele, do momento, todas as lições necessárias. E não só as lições, mas também as forças. Forças essas que animarão nossa alma e curarão nossas feridas, não importando as marcas que fiquem, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. A serenidade, a prudência, a calma, a paciência, a resignação, a coragem, a temperança. São tantas virtudes crísticas que nós precisamos desenvolver nas horas de dor e sofrimento. Nenhum mal vem para sempre. Como dizia o grande Chico Xavier, tudo passa. A dor e o sofrimento têm hora certa para acabar. Segue Santo Agostinho dizendo: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Mais uma das 9 perguntas. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? 2 perguntas cruciais, né? A morte não é o fim. Acaba-se o corpo físico, mas a vida continua. Mas nós estamos absolutamente convencidos disso? Ou ainda resta uma pontinha de dúvida em cada coração e em cada mente? E aí Jó diz: houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Mais uma perguntinha. Ou seja, se eu enfrento a dificuldade com fé, com amor, com resignação, com aquelas virtudes críticas, prudência, sabedoria, temperança, coragem, discernimento, equilíbrio, todo o meu chorar, todo o meu sofrer durante o processo da dor é mínimo em relação à glória reservada se eu enfrentar a dificuldade com a proposta aqui de Santo Agostinho: fé, amor e resignação. E ele diz mais: buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai a causa no passado. Eu tenho que acreditar na vida futura. Eu tenho que acreditar que sou um espírito imortal. A carne vai desaparecer com a morte, mas o espírito permanece. Agora ele faz um alerta interessante. Procure a causa das suas dificuldades. Agora, talvez no passado. Ah, mas eu não me lembro, veio o véu do esquecimento. Mas todos nós temos intuições do que fizemos. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Olha que interessante. Os que mais sofrem, melhor dizendo, devem se considerar os mais afortunados da terra. No nosso evangelho há uma passagem que diz que a dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Ora, quem são os eleitos? Todos nós.
Quando é que a dor e o sofrimento se tornam bênção? Quando eu sei enfrentar com resignação, com fé, com amor, com paciência, com temperança. E aí aquelas virtudes crísticas todas que eu já falei aqui. Em realidade, Santo Agostinho está nos alertando para esse raciocínio estreito que muitos ainda fazem, né, de que a morte é o fim de tudo. Ele enfatiza que a vida continua para além do túmulo, ao mesmo tempo em que ele justifica que todas as provações e tristezas sofridas na terra são infinitamente pequenas ante a resignação e a coragem com que as enfrentamos. E elas acabam se tornando passaporte para a morada nos céus. Quando ele fala que nós devemos procurar a causa no passado, ele está nos relembrando da lei de causa e efeito. E aí nós temos um aprendizado importantíssimo a conquistar. Nada de ruim que nos acontece é impune. Castigo de Deus. Deus foi ruim comigo. Claro que não. E aí eu me lembro de uma frase que tinha de um personagem de uma novela, a novela chamava-se Eita Mundo Bom. O personagem era o Candinho, e ele, vez por outra, recitava esta frase ensinada pelo professor Pancrácio. O Candinho dizia: tudo que de ruim nos acontece é para melhorar a vida da gente. Olha que interessante. Ou seja, plena consciência da lei de causa e efeito. As nossas dificuldades não são impunes. Poxa vida, eu sou um azarado, eu não mereço isso, porque Deus fez isso comigo. São perguntas que não podem estar na boca de nenhum cristão, de nenhuma pessoa, seja cristão ou não. Mas o cristão mais especialmente e o espírita mais ainda. Nós não reencarnamos com nenhum salvo-conduto de impunidade. Claro que não. Tem uma causa no passado, tem uma causa no presente. Aliás, a maioria das nossas dificuldades são respostas do que nós fizemos nesta existência. E ele, nesse último texto que eu li, ele assinala algo que é muito difícil de ser aceito por um grande número de pessoas, que é sentir-se felizardo pelas dores e pelos sofrimentos que enfrenta. Relembrando o que eu disse há pouco, né? Que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A dor e o sofrimento são bênçãos que Deus envia aos seus eleitos. Quem é que se sente felizardo por isso? Seguramente ninguém, ou muito poucos. Jesus é extremamente justo conosco nesse aspecto. A cada um segundo as suas obras. Faz por ti e o céu te ajudará. Existe uma obra chamada O Livro da Esperança, da Lavra Mediúnica do Emmanuel com o Chico Xavier. Lá no capítulo 78 dessa obra, O Livro da Esperança, eu encontrei duas frases singulares para explicar essa parte da da instrução de Santo Agostinho, melhor dizendo, a instrução de Santo Agostinho. O capítulo é o 78, o título do capítulo é Ante o Divino Médico. Quem é o Divino Médico? Jesus. Lembrando que Jesus disse, a Pedro e a Tiago, eu vim para os doentes e não para os sãos. Confirmando um adágio popular que diz, ninguém chama médico para quem tem saúde. O que é que o benfeitor Emmanuel diz nesse capítulo 78 do Livro da Esperança? Milhões de nós outros
os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Olha que diagnóstico preciso. Agora, melhor do que o diagnóstico que ele dá de sermos almas enfermas de muitos séculos, é a condição que nós devemos nos colocar na Terra, tanto encarnado quanto desencarnado, porque ele diz, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra. Ou seja, nós não estamos numa colônia de férias. O planeta azul não é uma colônia de férias. E nesse aspecto, nós temos que raciocinar que temos obrigações, que vamos passar por dificuldades. E o segundo parágrafo, Emmanuel diz, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, por Jesus, com vistas à terapia da alma. Olha que interessante. Naquilo que falamos anteriormente, né? Nossas dificuldades de agora podem ter uma âncora no passado, como também tem uma âncora no presente. Agora, Jesus, enquanto divino médico, deixou no seu evangelho de amor e libertação todas as receitas necessárias para que nós pudéssemos passar por essas dificuldades. Mas segue o doutor da igreja, o Santo Agostinho, dizendo: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. E aí ele vai fazer uma pergunta. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma rutilante, de rutilante alvura, e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Simplesmente sensacional esta colocação de Santo Agostinho. Ele relembra para nós a vida do desencarnado no plano espiritual, na maratona de aprendizados e de correções que a gente enfrenta quando está na erraticidade, quando estamos nos preparando para voltar ao corpo físico. Ele fala dos muitos compromissos que nós assumimos no planejamento reencarnatório, mas também deixa claro que nós não lembramos por conta do véu do esquecimento. Mas você pode até dizer, mas isso é injusto. Como posso não reincidir numa falta se não souber que nela já transitei? Muitos vão pensar dessa forma. Pô, mas eu não sei o que eu fiz, então se eu fizer de novo eu tenho culpa? Tem. Por uma razão simples. E o livre-arbítrio serve para quê? As leis de Deus estão escritas na consciência. O seu livre-arbítrio vem crescendo a cada reencarnação. Você tem consciência da lei. Por que precisa reincidir no erro? Não tem nenhuma necessidade. O único motivo que justifica a boa ação é ela ser boa. Não fazer o mal a ninguém, não transgredir a lei divina, é uma obrigação ética, moral, de cada um de nós. Nós não seremos julgados pelo mal que deixamos de fazer. Isso é uma obrigação ética e moral de todos nós. Nós seremos julgados no tribunal da própria consciência pelo bem que nós fizermos.
Nós temos a obrigação de fazer as melhores escolhas porque a lei divina está inscrita na nossa consciência, está lá no livro dos Espíritos. E quando estiver nessa circunstância, Santo Agostinho vai então oferecer a orientação. Ele vai dizer: que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Muito bem. Está passando a maior dificuldade do mundo na sua existência. Fazer o quê? Qual é o remédio? Aí ele diz: só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. E justifica porque a gente tem que usar. Porque ele diz: se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Olha que interessante. Quem é o anjo que está à cabeceira? Nosso mentor, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso anjo da guarda. Nós intuiremos naturalmente. Agora, Santo Agostinho diz: a fé é o remédio seguro do sofrimento. E o único. O único. Por quê? Porque a fé sempre mostra, diz Agostinho, os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Ou seja, o que nós temos pela frente é tão imenso, é tão imenso, é tão imenso, que isso que acontecer agora, nessa existência, não tem significado quase que nenhum, do ponto de vista da proporcionalidade. Diz Agostinho: não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E a gente precisa aqui fazer uma diferença entre crer e ter fé. Crer vem de credere, que significa crença, acreditar. E fé vem de fides, que significa fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade a quem? Fidelidade às leis divinas. A quem? A Deus. A fé é nesse sentido. A fé é nesse sentido. E ele diz mais: que aquele que duvida um instante da sua eficácia da fé, é imediatamente punido. Aí você vai dizer: ué, punido? Uma punição? Não no sentido que nós estamos acostumados a entender isto. Nós temos que buscar o espírito da letra. Porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Emmanuel diz que nós temos aflições excedentes. É capítulo de uma das obras dele, chamada Aflições Excedentes. Deus não vai punir ninguém. Nós nos punimos. O doutor da igreja apresentou o remédio para nós: a fé. Como eu já repeti muitas vezes, eu entendo fé como um instrumento que mede a distância entre o homem e Deus e que se expressa numa relação inversamente proporcional. Que significa dizer que quanto menor a distância entre o homem e Deus, maior a fé. Quanto maior a distância entre o homem e Deus, menor
a fé. A esse propósito, o venerando espírito Batuíra, lá na obra Mais Luz, capítulo 73, o título desse capítulo é Na Farmácia da Alma. Ele afirma com uma precisão matemática, Batuíra. Ele diz assim: a esperança e a alegria são remédios preciosos na farmácia da alma, assegurando êxito e eficiência às terapêuticas indispensáveis à restauração da alma e do corpo. Olha aí, 2 remédios interessantes na farmácia da alma: esperança e alegria. Sim, porque aquele que se mantém alegre, ele acaba criando uma imunidade à tristeza que a dificuldade está proporcionando a ele. Da mesma forma, a esperança. Esperança do verbo esperançar, como diz o Paulo Freire. E aqui eu encontrei na obra Busca e Acharás, que eu já falei anteriormente, do André Luiz com o Chico Xavier, um receituário primoroso, 20 remedinhos práticos, bons, efetivos, 100% seguros para as nossas dificuldades. A dificuldade que a gente enfrenta todos os dias. Vejamos a dificuldade e vejamos o remédio. Obstáculos. Trabalhe sempre. Problemas? Ação discreta. Provações? Aceite-as. Ofensas? Perdoe. Tribulações? Paciência. Mágoas? Esqueça. Discórdias? Pacifique. Males? Persevere no bem. Incompreensões? Entendamos. Fracasso? Recomece. Conflitos no lar? Tolerância. Solidão? Ampare alguém. Dificuldades? Siga adiante. Maledicência? Silêncio. Perturbações? Mais calma. Cansaço? Renove-se. Perigo iminente? Oração. Reclamações? Servir mais. Adversários? Respeite-os. Tempestades na vida. Confie em Deus. 100% fé. E Agostinho, então, encerra sua instrução com o que eu chamei de cântico de esperança. Porque ele diz: o Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu, Agostinho, vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo, ficará sob sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Achei fantástico essa colocação dele. Os momentos das mais fortes dores serão as primeiras notas alegres da eternidade. Aquilo que a gente falou, né? O espaço que a gente sofre, o tempo é tão pequeno em relação à eternidade que nós temos pela frente. Diz Agostinho: sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto eles se estorcerem em convulsões, o corpo, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Olha que fechamento magnífico. E a guisa de conclusão, quando eu estava terminando de compor o texto desta reflexão, a benfeitora disse algo singular. Ela diz:
A instrução do doutor da Igreja nos remete a um receituário prático e objetivo que devemos usar diuturnamente no tratamento de nossos males morais, ainda responsáveis por nossa demora no campo das imperfeições do espírito. Ou seja, todas as orientações de Santo Agostinho, combinadas com as orientações de André Luiz, de Emmanuel e outras tantas que estão aí nas obras da codificação, nas obras subsidiárias, com certeza servirão para o tratamento dos nossos males morais. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço!